Essa aula está sendo oferecida pelo meu curso Introdução à Automação de Subestações e a norma EAC 61850. Lá você irá aprender de forma simples e objetiva os conceitos da automação baseada na norma EAC 61850. Escaneie o QR Code ou acesse o link na descrição para mais informações. Estrutura de dados. Basicamente, a norma ela define 4 tipos de arquivos, visando garantir a liberdade de configuração. Nós temos o ICD, que é o arquivo original, o arquivo com a capacidade do relé de proteção. Nós temos o CID, que já é o arquivo configurado de acordo com a necessidade da sua subestação. Nós temos o SCD, que é o arquivo contendo a configuração da sua subestação, enquanto o CID ele contém a configuração de um relé específico, o SCD contém a configuração da subestação. E nós temos o SSD, que ele traz a descrição e contém a configuração do seu sistema. O que a gente observa aqui? Esses 4 arquivos, eles são definidos na edição 1 da norma. Se a gente observar, o arquivo ICD, eu consigo baixá-lo no site do fabricante e em alguns fabricantes eu consigo importá-lo direto do IED, direto do relé de proteção. Esse arquivo é o arquivo inicial, então ele pode vir sem nenhuma configuração ou ele pode vir com uma pré-configuração feita pelo fabricante. O que a gente observa aqui? Qual que é a chance dessa configuração do fabricante atender a sua necessidade? Baixa. Ela pode atender em partes a sua necessidade, mas atender a sua subestação vai ser muito difícil. Então, quando a gente pega esse arquivo e a gente realiza a alteração dentro dele, o acréscimo, configuração, a criação, a gente está fazendo, nós estamos gerando o CID. Então, esse aqui é o arquivo de acordo com a minha necessidade. Eu observei que eu preciso aqui de um ponto a mais que não está disponível. Pode ser de uma entrada digital, de uma função de proteção que não estava contemplada aqui no CID, de um valor de medição, um valor de energia, um valor de frequência, que não estava contemplado no arquivo original, eu adiciono ele e gero o meu CID. Então, esse arquivo aqui, ele foi importado no programa, no configurador do IED, e ao ser alterado, eu gero o CID. Esse CID, ele é o arquivo que eu vou descarregar na cara do meu relé de proteção. Então, aqui eu tenho meu IED, que está lá na subestação, vou conectar no frontal dele, eu posso ir lá, alterar o IP dele, inserir na rede descarregar? Pode. Considerando uma configuração inicial, eu estou tendo a subestação, eu vou vir, vou conectar e vou descarregar esse arquivo configurado no meu relé de proteção. Então eu tenho IED1, IED2, IED3 e assim sucessivamente. 2, 3, 4. Para cada um desses relés, eu vou gerar um ICD, que vai atender à necessidade da minha aplicação. Porém, esses arquivos descarregados no IED, o que eu estou fazendo? Esse arquivo CID, ele já traz a configuração, eu já tenho configurado os meus datasets, os meus reports, eu já tenho o que aquele relé vai publicar e eu já tenho também o que ele vai assinar. Quando eu descarrego um CID em um relé de proteção, eu estou falando para ele, você publica o pacote A, B, C, D, você publica esses reportes e você assina o pacote XYZ. O relé ele sabe disso, ele publica na rede, ele não sabe quem vai assinar e ele sabe de quem ele vai assinar. A partir do momento que você descarregou isso dentro da sua subestação, nos dispositivos que estavam disponíveis, eles já estão aptos a trocar informação, mensagem GUSE entre si, tanto publicar quanto assinar. E aí você já consegue evoluir com o seu esquema de proteção e controle dentro da subestação. Porém, antes de começar o comissionamento, além dessa parte, dessa troca de informação entre os IEDs,
certamente eu vou querer disponibilizar isso no meu sistema supervisório. Eu já peguei o arquivo original do meu IED, baixei no site do fabricante, puxei do relé, importei, trabalhei, modelei de acordo com a necessidade, de acordo com o funcional da minha planta, de acordo com a lista de pontos daquela subestação. Após fechar esse modelamento, descarreguei nos relés e eles já estão trocando mensagem GUSE. Agora, eu desejo inserir isso no meu sistema supervisório, para que eu possa começar os meus testes, para que eu possa começar o meu comissionamento. Então, o que vai acontecer? Aqui dentro do arquivo, eu vou gerar uma árvore. Então, eu vou ter lá uma subestação que eu criei, uma árvore. Dentro dessa árvore, eu vou ter todos os meus arquivos. Então, eu vou ter lá os meus ICDs que eu importei, do relé 1, do relé 2, do relé 3, e assim sucessivamente. A partir do momento que eu alterei esses arquivos, eles viraram CID. CID, CID. E esses arquivos alterados, eles estão na árvore da minha subestação. A minha SE está aqui em cima. Eu já fiz isso, eu já descarreguei o CID do IED1. Eu descarreguei no IED1, o CID do IED2 eu descarreguei no IED2, o CID do IED3 eu descarreguei no IED3. Eu já fiz isso. Agora eu desejo que essas informações, eu tenha necessidade que ela chegue ao meu sistema supervisório. Imagina eu precisar clicar em relé por relé, uma subestação com 50 IEDs, clicar em IED por IED, botão direito, exportar CID, depois ir lá no meu sistema supervisório, lá no meu servidor PC, importar CID por CID. Seria um trabalho árduo. Então, o que a norma define? Ela define um arquivo SCD. Eu consigo clicar em cima da minha subestação e mandar exportar o meu arquivo SCD. E aí, esse arquivo SCD exportado, ele vai conter a configuração da subestação e ele vai conter todos os CIDs dentro desse arquivo. Bem, esse arquivo está configurado, eu já estou de posse do CID, importei dentro da ferramenta de configuração do sistema supervisório, vou fazer as configurações e vou importar no meu servidor OPC. O que eu estou fazendo? Ao importar dentro do meu servidor OPC, esse arquivo SCD, lá eu vou gerar uma árvore, e aí eu tenho o IED 1, 2, 3, 4. O que eu estou fazendo? Eu estou informando ao meu servidor OPC a configuração da minha subestação. Então ele sabe lá qual que é o IP do IED1. De posse desse IP, ele vai conseguir vir via rede e conectar no meu IED1. E eu vou informar também lá no software de configuração que esse servidor ele vai assinar as informações desse IED. Então, toda vez que esse IED enviar, esse servidor sabe que ele vai assinar essas informações. Então, ele vai receber os reportes MS, tanto os reportes com as informações digitais quanto com as informações analógicas, e essas informações serão enviadas ao meu sistema supervisório. Isso vale para o IED1, para o IED2, para o IED3, para o IED4 e para todos os demais IEDs da minha subestação. Então, basicamente, esses são os três principais arquivos utilizados: o arquivo ICD, o arquivo CID e o arquivo SCD. O arquivo original, o arquivo configurado e o arquivo contendo a minha subestação. Além disso, na edição da norma, ela prevê o SSD. O SSD ele é um arquivo que vai conter as configurações do sistema. Ele deveria existir logo no início do projeto. Então, lá no início do projeto já deveria ser feita uma modelagem com as configurações do meu sistema. Porém, o que os fabricantes perceberam? Eles perceberam logo no início uma fragilidade pelo seguinte: esse arquivo de configuração do sistema ele vai ser gerado através de um software. Quem vai prover essa ferramenta?
Logo de início, essa ferramenta ela não existia tão democraticamente. Até vai existir um software A ou B, porém não era tão comum, não era tão conhecido. E o que os fabricantes fizeram? Nenhum fabricante ia pegar para parar para desenvolver uma ferramenta que não é para trabalhar com seu equipamento. O que eles acabaram fazendo foi, cada fabricante, dentro do seu configurador do IED, ele colocou as ferramentas mínimas para que possa ser feita a configuração daqueles arquivos e a comunicação entre os IEDs. Então, eu consigo pegar um relé da VB, configurar, importar um relé da Siemens, um relé da Cell, por exemplo, fazer as configurações, trazer no configurador da Cell, fazer a mesma coisa, trazer no configurador da Siemens e fazer a mesma coisa. Então, dentro do software dos relés, você consegue fazer a configuração da troca de informações entre os equipamentos. Funciona. Eles fizeram isso no primeiro momento para possibilitar o avanço da norma e para evitar essa dependência, porque ninguém iria esperar o desenvolvimento de uma ferramenta. Porém, a gente observa que isso tira uma das partes importantes da norma logo no início, que a norma ela propõe essa modelagem, esse desenho do sistema elétrico. E aí o que ocorreu, por exemplo, além disso? Quando a gente pega os sufixos, já citei numa aula anterior, que cada fabricante definiu o seu sufixo. Se essa ferramenta estivesse pronta, ao fazer a modelagem do sistema, você já poderia saber qual é o sufixo da sua subestação, qual que seria esse identificador do Logical Node. E você traria essa informação, você iria agregar valor ao seu projeto. E aí você não ficaria com uma subestação seguindo o sufixo do fabricante. Mais uma vez, a ausência dessa ferramenta, os fabricantes foram lá e cada um definiu o seu sufixo. O usuário, o engenheiro de aplicação, por falta de conhecimento ou falta de know-how, segue o sufixo definido pelo fabricante. Não é nem definido pela norma, definido pelo fabricante. Então você pega uma subestação e vai fazer uma análise, aquele sufixo ele não representa nada. Por quê? Porque ele foi algumas letras inseridas pelo fabricante de forma a preencher aquela lacuna, uma vez que não se tinha uma definição de qual seria o sufixo ou qual a ferramenta para configurar aquele sufixo. Em resumo, é isso. Existem mais 2 arquivos que vieram com a edição 2 da norma. Em breve eu trago ele para vocês. Se foi útil para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Forte abraço e fiquem com Deus.